Fala, torcida, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo para vocês, pessoal, as últimas informações do Fla-Flu, decisão do Campeonato Carioca amanhã. Vamos saber quem vai se consagrar o campeão aí do Campeonato Carioca. Pessoal, se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. Não se esqueçam de ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que acontece com o seu time do coração. Agora bora pro conteúdo. Campeão carioca de 2025. Flamengo e Fluminense já vivem a expectativa para o duelo de domingo. O Flavinic preparou uma reportagem para explicar como esses dois times chegam para essa decisão. Flávio Vinick? É. Voltou de férias? Sim. Quinta férias no ano, Flávio. Encontrei com ele hoje na redação, inclusive. Rodou! Um beijo, Flávio Vinick. Chegou a hora da verdade. Neste domingo, um time entra para a história como campeão carioca de 2025. O Flamengo já levou o título estadual 38 vezes. O Fluminense, 33. O time tricolor fez uma campanha de recuperação para chegar à final. A equipe demorou para engrenar. Com muitos garotos, tropeçou nos 3 primeiros jogos contra times de menor investimento. A primeira vitória só veio sobre a Portuguesa na 4ª rodada. Só que na sequência, foram mais 3 partidas sem vencer. A virada tricolor aconteceu quando derrotou o Vasco na 8ª rodada. Depois disso, a equipe do Mano Menezes emplacou uma sequência de 7 partidas de invencibilidade na temporada até o último Fla-Flu. Para o jogo decisivo, Fuentes deve ser desfalque, com suspeita de uma lesão na coxa esquerda. René é o substituto natural da posição. Freitas, expulso no fim da partida de quarta, é outra baixa no Flu. A campanha tricolor de altos e baixos no Carioca apresenta os seguintes números. Em 14 jogos, foram 5 vitórias, 6 empates e 3 derrotas. Já o Flamengo foi bem mais eficiente. Em 14 partidas, venceu 10, empatou 2 e as únicas 2 derrotas aconteceram com o time alternativo no início do campeonato. Campeão da Taça Guanabara, o rubro-negro também só foi vencer na 4ª rodada, quando goleou o Bangu por 5-0, ainda com o time C. Depois disso, não perdeu mais. Engatou 5 vitórias seguidas na temporada, até um empate em 0-0 com o Fluminense. Esse, aliás, foi o único jogo em que o time não venceu na atual sequência invicta, que já chega a 12 partidas. Para a finalíssima, Bruno Henrique ainda é dúvida. Juninho ganhou pontos com o gol marcado quarta passada. Danilo pode ser um reforço. A confiança dos rubro-negros vem na ótima fase do Wesley, na consistência defensiva do Léo Ortiz, na regularidade do Gerson e nos lampejos de craque do Arrascaeta. Já a torcida tricolor aposta na experiência e liderança de Thiago Silva na defesa, nas assistências e boa fase do Arias, além dos gols do artilheiro Cano. O Flamengo tem a melhor campanha e joga pelo empate. O Fluminense já superou situações mais adversas contra o próprio rival. A final está aberta. Domingo, só uma torcida vai sair feliz do Maracanã. Lucas Pedrosa, Vene Casagrande, boa tarde para vocês, meus amigos. Vene, pelo lado do Flamengo, como está a preparação? Eu acho que a grande pergunta do torcedor é: Bruno Henrique joga ou não joga, Vene Casagrande? Fernandinha, não tem como eu cravar, porque a gente está falando de um jogador extremamente esforçado, um jogador que, fisicamente falando também, ele costuma se recuperar rapidamente das lesões musculares, mas é uma situação extremamente difícil ele ficar à disposição do técnico Felipe Luiz. Difícil? Bem difícil, porque embora o Flamengo não tenha noticiado isso, mas pelo que eu apurei foi de grau 1 a lesão dele. Ou seja, se a gente for parar e analisar o tempo de recuperação, não são dias. Extremamente curto. Ontem, por exemplo, ele não foi a campo. Hoje o Flamengo treina daqui a pouco, na parte da tarde. Dificilmente ele vai a campo. E aí ele teria apenas sábado para poder participar da atividade e ficar à disposição do técnico Felipe Luiz no domingo. Então, se eu tivesse que dizer aqui hoje para o nosso público
muito difícil a presença do Bruno Henrique. Por exemplo, o Cebolinha, ele tem mais chance de ser relacionado que o próprio Bruno Henrique, ficar à disposição do técnico Felipe Luiz. Mas também o Cebolinha está há muito tempo inativo. É difícil a gente acreditar aí que o Felipe Luiz vai colocar o Cebolinha como titular. Então, novamente, o técnico Felipe Luiz tendo que lidar com muitos desfalques no setor ofensivo. E isso diminui a capacidade dele de fazer variações táticas, não só a mudança, quando eu digo mudança, substituição de jogador, mas variação tática durante a partida também. O Luiz Araújo, que foi titular na última partida, ele acabou atuando de um lado que não é o forte dele, que é o lado esquerdo. Ele costuma render muito mais pelo lado direito. Naquele lado tem o Gonzalo Plata, que também quebrou um galho ali fazendo a função de falso 9, digamos assim. Então essa quantidade de desfalques no setor ofensivo faz com que a vida do Felipe Luiz seja mais difícil durante os jogos na hora da variação tática. Mas o estilo de jogo não muda. Por quê? Por exemplo, o Juninho, quando entra no segundo tempo, é um jogador que ele tem muita disposição tática e física, e ele consegue fazer a marcação sob pressão, algo que o técnico Felipe Luiz pede e exige muito dos atletas. Então, é por isso que eu falo sobre o Arrascaeta. Quando ele está mal fisicamente, acaba dificultando a vida do Flamengo, porque o estilo de jogo do Felipe Luiz é um estilo de jogo com muita intensidade, e o Arrascaeta atualmente ele não consegue entregar essa intensidade. Arrisco a dizer que se todos os jogadores do setor ofensivo tivessem à disposição, dificilmente o Arrascaeta seria titular atualmente por conta disso, do desempenho físico dele. E é óbvio que ele vai evoluir, pelo menos o departamento médico, a comissão técnica do Felipe Luiz trabalha para ele poder evoluir. Tão bom, que até quando... É isso, é porque ele é o cérebro. E já não é de hoje que o Arrasca não tá assim 100% fisicamente, Outro né? jogador, por exemplo, que a gente pode pegar como exemplo, o De La Cruz, que vem crescendo de produção. É um jogador extremamente importante, porque quando o Flamengo está sofrendo uma marcação muito alta do time adversário, é o De La Cruz que consegue fazer essa saída de bola rapidamente. E quando ele está bem, isso facilita muito a vida, não só do Pulgar, mas também do Gerson, que os jogadores que fazem essa função também. Muito bem, e o Flu? O Flu segue também, obviamente, na preparação para a decisão contra o Flamengo. O time não vai poder contar, ô Pedrosa, com o Fuentes, né, com a lesão na coxa, e o Freitas, que foi expulso no fim da partida. A gente até comentou por aqui, demos nossa opinião sobre essa expulsão ontem. E domingo a equipe vai ter que reverter o placar para ficar com o título. E que isso aí só aconteceu uma vez na história. Ontem o Tricolor informou que se recupera de um quadro, que o Ganso, né, se recupera de um quadro de miocardite, e que vai precisar passar por um novo procedimento. O retorno dele deve ser a partir da segunda rodada do Brasileirão, mas, minha gente, o Brasileirão já... Eu tô ajeitando o fio, tá, gente, do meu microfone. E sobre essa expulsão aí do Freitas, que ontem a gente acabou discordando aqui, após a justificativa do árbitro, eu vou ter que concordar com vocês, porque o Freitas ele não fez absolutamente nada daquilo que o árbitro colocou na súmula. Pra quem não sabe, o árbitro coloca na súmula que ele vai de forma, né... Golpeou. Mas ele fala, ele vai pra cima do jogador, aponta o dedo, né? E golpeou com o braço. O que não teve. Aí é o erro do e não árbitro. teve isso. A gente viu nas imagens que não teve. Agora, o Fuentes, você elogiou ele, né, ô Pedrosa? O Fluminense vai perder muito com a saída desse jogador. O Fluminense recebeu um golpe duro com a saída do Fuentes, principalmente porque ele é um jogador que, para mim, fez uma ótima final no primeiro jogo no Maracanã, não só participando com assistência para o gol do Keno no segundo tempo, mas também fazendo as jogadas mais importantes. O Wesley, que é um jogador que conseguiu fazer o gol também, é um atleta que não teve, na minha visão, um desempenho tão excelente, tão bom como ele vinha tendo antes. E isso por quê? Não porque ele conseguiu ser marcado pelo Fuentes, mas porque ele teve mais preocupação com o Fuentes naquele lado. O Fuentes, ele dá preocupações ao Wesley, defensivas principalmente, e o Fuentes foi bem na minha visão. Então, assim, quem vai jogar é o René. O Fluminense perde ofensivamente e, teoricamente, perde também defensivamente, porque o Wesley vai ter menos obrigações defensivas e vai estar livre para poder jogar. O René é um jogador ruim, Pedrosa? Eu não acho isso, não acho o René um jogador ruim. Mas eu acho que, em relação ao Fuentes hoje, cai muito de rendimento para o Fluminense e acaba prejudicando também o setor ofensivo. Então, para mim, um golpe duro para o Mano Menezes. E eu vou chocar algumas pessoas agora, hein? O René, que não é o René, por dois motivos. Primeiro, porque ele não joga no Fluminense. Esse aqui, ó, tá? Ele não joga no Fluminense. E segundo, gente, vocês não estão preparados. Eu vou chegar na 3, não dá pra chegar na 3? Lá vem. O nome dele não é René. René. É Vene. Vene Casagrande, tá? Não é René.
Inclusive, o Fernandinha, pegando o gancho, um abraço pro rapaz que trabalha no Sedex, que hoje passou por mim. Eu tava de bicicleta e ele falou: ô Renê, você tá atrasado? Eu falei: aqui é igual o Sedex, chega sempre. É isso aí, torcedor, e vamos aqui para mais uma notícia. Flamengo e Fluminense, onde assistir escalações e arbitragem. Equipes voltam a se enfrentar neste domingo às 16 horas no Maracanã e definem o campeão do Campeonato Carioca de 2025. O campeão do Campeonato Carioca 2025 será definido amanhã, domingo, no clássico mais charmoso do Rio de Janeiro, Flamengo e Fluminense, o famoso Fla-Flu, que fazem a finalíssima às 16 horas novamente no Maracanã. A primeira partida terminou com vitória do rubro-negro carioca por 2-1. Apesar da derrota, a torcida do Fluminense presente na partida de ida deixou o estádio com mais esperança por conta do gol no fim de Keno. Portanto, será mais um duelo acirrado entre as equipes de Felipe Luiz e Mano Menezes. Com o resultado, qualquer empate e uma nova vitória, o Flamengo fica com o título. Do outro lado, o Fluminense precisa de uma vitória por 2 gols de diferença para levantar o caneco no tempo normal. Um triunfo por 1 gol de diferença leva a decisão para as penalidades. Aliás, os clubes são os 2 maiores campeões do Carioca. O rubro-negro acumula 38 conquistas, enquanto o tricolor soma 33 troféus. É mais uma oportunidade para o time das Laranjeiras encurtar a distância para os rivais. Flamengo e Fluminense, partida de volta do Carioca, terá transmissão ao vivo da Globo e Band, TV aberta, Gold, canal Gold do YouTube, Sport TV e Premiere. É isso aí, torcedor. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. Desde já agradeço, valeu!